Eu confesso que foi estranho pra mim assistir o episódio 5 da quarta temporada do anime de Re:Zero. Desde a primeira temporada, tivemos conteúdos importantes da novel que foram cortados, como a Ren aceitando ser a segunda esposa do Subaru, o romance entre o Subaru e a Satella, e todos os encontros deles que justificaram aquela cena lá no Chá das Bruxas que no anime ficou confuso pra caramba, a revelação do Aldebaran ser um invocado de outro mundo igual ao Subaru, entre várias outras cenas e informações que foram cortadas. Por isso que meus vídeos sempre foram grandes, porque eu sempre gostava de contar tudo. Por isso foi estranho assistir esse episódio 5 da temporada 4, porque eu praticamente não tenho quase nada para contar para vocês. Então esse vídeo estará mais curto, pois eu apenas contarei o que o episódio cortou da novel, são poucos cortes, além de que vai ter uma curiosidade que é bem importante até, que se trata de uma história paralela de Re:Zero, que nem os leitores da novel, ou melhor, né, apenas quem só leu a novel não entendeu. Então, sem mais enrolação, vamos ao vídeo, mas antes que eu me esqueça, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você, seja qual for o horário em que estiver assistindo. O episódio 5 da temporada 4 de Re:Zero foi muito bem adaptado. Para ser sincero, eu digo que é o melhor episódio em questão de adaptação desta temporada. E isso é graças ao pouco material original adaptado. O episódio 5 adaptou o volume 22 da página 129 até a página 235. Apenas 107 páginas. E não teve nem abertura e nem encerramento. Foram 23 minutos e 40 segundos adaptando 107 páginas. Os primeiros 13 segundos do episódio foram do Subaru reclamando que apenas ele conseguiria resolver esse teste, e falando mal do mestre da Shaula e ela retrucando. Obviamente na novel é mais extenso, mas nada muito importante. A não ser esse certo destaque aí, que eu estou deixando a página para vocês. A narração antes brinca, comenta que os heróis que derrotaram a inveja no passado tinham alguns problemas de personalidade. Isso mencionando o Flugel e o Reid. E nessa página que vocês conseguem ler aí, é autoexplicativa, né? Se vocês já viram o episódio, então vocês já perceberam. Isso é algo que já era preparado desde o começo. De fato, não tem muita coisa para contar. Seria só conversa, conversa e muita conversa. Por exemplo, na novel, o Subaru e a Beatriz interagem muito mais. A relação do Subaru e da Beako na novel é bem explorada. Eu gosto bastante de como eles tem a interação de irmãos, como são bem fofos às vezes, e tem até algumas piadas, como essas daí, que divide opiniões, que algumas pessoas acham totalmente fofo e tem outras que acham errado. Só que, mesmo pra quem acha errado, essa daí é até mais leve comparado com outras piadas que tem na novel de Re:Zero. Se você já viu meus outros vídeos, você sabe muito bem que eu estou falando. Existem personagens que, se fossem reais, teriam potencial para serem frequentadores da ilha Epic Steam. Então essa interação com a Beako não foi nada. E depois de várias conversas, o pessoal vasculhando todos os livros lá, inclusive gostei bastante da adaptação, como ficou a escrita dos livros no anime, eu achei muito legal. E a cena do Subaru lendo o livro da Typhon foi perfeita. Que cena maravilhosa. A visão de mundo da Typhon era uma verdadeira dicotomia, uma dualidade. Eram preto e branco, o bem e o mal. Só que isso era incompleto e a Typhon tinha uma visão turva disso. Ela não sabia bem a definição de crime, castigo, crime e castigo, olha só a referência. E também a punição apropriada, o que deveria ser punido, o que geraria sanção, o que motivava a ser um executor ou não, e tudo mais. E a maneira como o anime abordou isso foi maravilhosa. A paleta de cores usada, toda descolorida, sendo que as únicas cores presentes era o vermelho do sangue e a flor azul. Muito lindo essa cena. E isso ficou claro no anime, acho que todo mundo pegou, mas para quem não percebeu, a Typhon, no momento em que ela quebrou o copo, o cálice lá do pai dela, ela até mesmo estava preparada para ser decapitada. E ao confessar o ato dela e ser perdoada pelo pai,
ela ficou surpresa e ela finalmente encontrou a balança entre o crime e a punição, que seria a própria consciência do criminoso. E eu até citei mais cedo, isso aí, apesar de não ser direto, Tapei nem ter pensado nisso, é uma boa referência ao Crime e Castigo, um clássico. E nisso vocês conseguiram entender um pouco mais dos poderes da Typhon. Eu já tinha explicado na minha rinha de bruxas, aquele vídeo que eu fiz, só que a Typhon é bem forte e o poder dela realmente é algo complicado de lidar. E eu sou fã de todas as bruxas, são minhas personagens favoritas, mas o pessoal até mesmo questionava sobre a Typhon, por que gostava dela. Gente, eu que cursei direito, eu que fui advogado durante alguns anos, a Typhon, toda a escrita dela, a temática da personagem é algo muito legal pra mim. E essa cena no anime foi muito boa. Sinceramente, eu não esperava tanta qualidade. E todos os créditos dessa informação vai ao Ice, que eu descobri agora há pouco que o local de execução foi inspirado, em Piazza del Anfiteatro, que é uma praça histórica em Lucca, na Itália. No mais, as interações ocorreram da mesma forma, tanto no anime quanto na novela. A Beako abriu o livro da Typhon, mas não deu em nada. Mas no outro canto, o Julius leu o livro do Balleroy. E alguns de vocês devem ter ficado curiosos a respeito do Balleroy, quem que é ele, qual que é a relação com o Julius. Só que essa explicação em si não está na história principal da novel, não está presente no volume 22. O anime adaptou exatamente como está na novel. A explicação sobre o Balleroy, como foi que o Julius o matou e toda a tratativa ocorreu em uma história paralela. Ela ocorreu no ReZero volume X4. Para quem não sabe, ReZero tem muitas side stories, e quando eu digo muitas, são muitas mesmo. Enquanto a história principal tem 44 volumes, ReZero bate cerca de 300 side stories, mais de 300 side stories. Eu já fiz um vídeo sobre isso, Eu fiz um vídeo sobre a história principal de ReZero, um guia, e também um guia sobre as side stories, caso você tiver interesse. Mas ReZero tem muitas histórias paralelas. Algumas são pequenas, outras são médias, outras são grandes, do tamanho de um volume da história principal. E no caso, o volume X4 é do tamanho de um volume padrão. Só que resumindo para vocês, bem resumido mesmo, o Julius, o Reinhard, o Félix, o pessoal de Lugnica foi para o Império de Voláquia, que fica ao sul. E indo lá, encontraram com os generais, encontraram com o imperador, e lá rolou uma certa confusão. E depois de descobrirem tudo, um dos culpados lá era o Balleroy, e nesse ponto o Julius acabou matando o Balleroy. Eu somente cito isso porque para o arco 6, só essas informações são importantes. Mas galera, quem me conhece já sabe como eu critico bastante o Tapei nesse ponto, pelo excesso de histórias paralelas. E gente, eu acho a leitura do X4 bem importante caso você tenha interesse em ler a novel do arco 7 em diante. Então se você já foi para a novel agora do arco 6, está indo em diante, quer iniciar o arco 7, ou pretende ir para a novel após a quarta temporada acabar, antes de ler o arco 7, eu recomendo a leitura do X4, além de outras side stories. Eu já listei e expliquei no meu guia das histórias paralelas de ReZero, caso você tenha interesse. O que é importante aqui é que o Julius conheceu o Balleroy, o Julius leu o livro, o Julius ele ficou todo confuso e bem aflito. Inclusive, eu falei que foi bem adaptado, só que o anime, na verdade, ele não censurou exatamente, mas ele deixou o Julius bem mais tranquilo que na novel. Porque na light novel, o Julius, o tempo todo ele tá bem aflito, mostra ele nervoso com a situação dele, não só pela situação atual lá da biblioteca, do livro lá do Balleroy que ele viu, mas também pelo nome dele, que foi devorado. Então as pessoas terem esquecido dele é algo que mexeu muito com o psicológico dele. Ele até mandou uma resposta desagradável, não grosseira, mas desagradável, dizendo que no momento as únicas pessoas que poderiam oferecer apoio psicológico a ele era a Lady Anastácia e o Subaru, por lembrar do nome dele, por não ter esquecido dele. Só que nisso ele percebe o vacilo e pede desculpas.
pra todo mundo, principalmente pra Lady Anastácia, como ele é chamado, né? E a Lady Emilia. Então sim, na verdade, relendo aqui, foi até legal eu ter comentado sobre isso, porque é bom vocês terem em mente que o Julius está sim com o psicológico muito abalado. E isso sim é muito importante para vocês terem em mente, principalmente por causa do episódio seguinte e dos próximos. E aí adiante, da página 172 pra frente, não tem muito o que eu contar. A cena do Subaru conversando com a Meili foi muito bem adaptada, praticamente zero cortes, nada demais, algumas piadas até foram realocadas, então não tem nada o que eu comentar. A cena foi boa, foi praticamente idêntico da novel. Com exceção só com essa mini piadinha, né, que eu acho que é mais exclusivo da novel, embora tenha tido no anime, mas acho que na novel tem o seu jeito próprio. O que também se assemelha um pouco àquela parte do Subaru Kabeako, né. Mas aqui também é aquilo que eu falei, né? Comparado com muitas outras coisas que a gente já viu na novel, nada demais, tudo. A própria Meili já fala isso no anime. É coisa só pra... ai, coisa besta, coisa humor mais ácido e nada demais. O que é interessante mesmo é a página seguinte, em que a Emilia tem a sua reação, ela mantém a personagem dela como é, mais inocente e tudo mais. E nisso, a Meili questiona o que o Subaru era para ela. E a Emilia responde que era um precioso cavaleiro, mas... E aí fica aquela pausa dramática e o clima fica daquele jeito, né? E a Meili entende. E claro, né? Ficou mais com aquela pausa. Pô, ele é mais do que só um cavaleiro, né? Todo mundo sabe com quem o Subaru vai ficar no final. Então... não há mistério pra isso, é só coisa mais que tem na novel. Prosseguindo, é um pouco mais extenso na novel a cena deles procurando a escadaria para o acesso no andar seguinte. A Emilia, ela fica investigando a biblioteca e ela tenta até subir nas estantes. E tem uma cena em que ela foi lá pra cima e o Subaru olhou, né, debaixo da saia dela e ficou preocupado. Não porque olhou porque ele queria ver, se bem que ele queria, né, mas ele olhou porque era inevitável para olhar a Emilia. E ele ficou preocupado. Só que a própria Emilia responde que o Subaru não precisava se preocupar, pois o Puck já havia ensinado a autodefesa comportada de uma menina. Tudo isso não é lá aquela importância, só curiosidade, só coisinha besta a mais. Só que, bem, pelo menos fica uma coisa a mais para vocês que não têm acesso à novel, pelo menos vocês ficam sabendo e tendo um pouco de página da novel para vocês lerem. O anime vai prosseguindo da mesma forma como na novel, só um pouquinho mais resumido, né? Porque lá no anime a Emilia encontra o local e tudo mais. Já na novel é só explicado como eles tinham uma certa noção, já que no período em que o Subaru ficou dormindo, depois da luta com o Gabal, e ele ficou dormindo durante uns dias, eles tiveram um tempo, né? Descansando lá na Sala Verde, foram vasculhando o local, pensaram em algum local para deixar a bagagem, só que naquele lugar lá da escadaria, eles acabavam evitando, como se tivesse um bloqueio de percepção. Por isso que, de repente, eles pensaram que poderia estar lá, e a Emilia decifrou. E aí já não tem coisa a mais, a não ser essa mini curiosidade besta, né, que a Emilia parece que teve um hiperfoco, né, uma atenção nos números de degraus que eles subiram, né. Do quarto ao terceiro andar tinha 54 degraus, enquanto nesse tinha 444. Subiram quase 10 vezes mais. E finalmente tivemos início ao próximo teste. E vocês já viram que tal personagem que todo mundo já sabe quem é, né? Que é o Rei de Astria. Isso aí não é spoiler pra ninguém. Isso aí é basicamente algo que eu já disse em outros vídeos. Isso aí é óbvio, tava até na opening. Então é muito bom ver que essa parte foi bem adaptada, essa parte finalmente a gente conseguiu ouvir a voz do Reid, os trejeitos dele animado. Cara, é algo que a gente esperava faz anos pra isso e foi bem bacana, bem bacana. E bem adaptado, caras, foi bem adaptado da novel. Só deixou aí como é uma parte da novel só pra vocês verem, esse diálogo é bem extenso também na novel, então só deixo uma página aí pra não ficar maçante. Mas não tem muito a se perder não, nem nada demais a comentar. No anime, eles deram um ótimo trabalho.
terminando assim o episódio de adaptar até a página 235, como eu tinha falado antes. No meu vídeo da semana passada, o break time foi sobre o Subaru abraçando a Han e ela tendo aquela reação exagerada, foi mais cômico. Aqui foi um break time mais emocionante, que é o Julius encarando o Joshua, que teve o nome e as memórias devorados, e lá está o Ricardo já sem braço. E é algo muito legal, algo mais reflexivo e bem emocionante, uma conversa muito boa entre os dois. Então foi bem bacana, porque o pessoal do anime sabia que não conseguiria adaptar tudo, a parte do desenvolvimento do Júlio, os pensamentos dele, a luta própria que ele está tendo agora, esse conflito interno. E mesmo sabendo que é importante para a semana que vem, eles já colocaram para o break time, para não deixar tudo corrido, pelo menos ter um mínimo, né, de adaptação, um mínimo de desenvolvimento para o Julius, dessa exploração dele, as promessas que ele fez antes, um lado positivo. Então eu acho bacana, foi um break time legal, E galera, caso você tiver interesse, eu tenho outros vídeos contando sobre o que foi cortado da novel. Inclusive, os outros vídeos são bem mais interessantes porque tem fatos relevantes e importantes. Esses aqui só foram curiosidades mais legais, né, legaisinhas. Caso você tenha gostado, se inscreva no canal, ative o sininho, porque aí também vai receber notificação dos novos vídeos, dos posts da comunidade e das lives, onde eu tiro dúvidas e tem algumas interações. E agradeço a todos os membros do canal que sempre me ajudam, a todos os membros cultistas, e também, em especial, aos novos membros, que são o Vladix Trinity, o Matheus Souza, o Pedro TG50, o TH29TH, o The Animeverse FX, Hannah Mayu, Kelton Santos, Winnie Must Die, o Gak Verde, o Cauã Dias 535, o Kevin Rezende 9621, o Erly Santos 3913, o 007 Games YouTube, o Artzinho, o Depressão Man 38, o Outcome FR, Nil Haruka 641 e o Marcos Gabriel 228. Muito obrigado por todo o apoio, meus queridos. Tamo junto! Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, e se você gosta de animes, e principalmente ReZero, eu espero sempre vê-lo por aqui, pois afinal é sobre isso que esse canal se trata.